Fala, gente! Bomba, bomba, bomba aqui no canal Café do Setorista, hein? O Corinthians negocia a venda de parte da Neoquímica Arena por 1 bilhão. Eu coloquei entre aspas venda, porque na verdade é um arrendamento. E eu vou te explicar essa história tudinho nesse vídeo agora. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Lembrando que esse vídeo aqui ele tem o patrocínio do OneFootball, o maior aplicativo de futebol do mundo, tá certo? E você pode baixar no link que está aqui na descrição. No OneFootball você tem tudo, amigo. O mercado da bola, você tem a transmissão dos jogos em português, com narração em português, comentários em português. Você tem a página do seu time do coração. Você que está aqui pelo Corinthians, por exemplo, tem a página do Corinthians no OneFootball. Tem tudo do Coringão lá, mercado da bola, estatísticas, os melhores momentos dos jogos em alta definição, tempo real das partidas. O OneFootball é completaço, tá? Por isso é o maior aplicativo de futebol do mundo. Peço para você baixar no link que está aqui na descrição. Por quê? Porque aí você mostra a força dos cafezeiros da Fiel também para o OneFootball, tá certo? Bomba no canal Café do Setorista, hein? Deixa o seu like, essa informação é muito importante, tá? O Corinthians está negociando, tá? Tentando, né, fechar o negócio, tentando negociar 30% da Neoquímica Arena, tá? Vai arrendar, a ideia é arrendar 30% da Neoquímica Arena para algumas empresas pelo valor, isso mesmo, de 1 bilhão, tá? Informação aqui no canal Café do Setorista, e eu vou explicar essa história para vocês, porque o Duílio, essa semana, ele deu uma entrevista coletiva, falou que o foco dele é ficar marcado como o presidente que ajudou a pagar grande parte das dívidas do Corinthians, e claro, se ele fechar esse negócio, 1 bilhão, o Corinthians realmente ficaria numa situação muito boa financeiramente. Além disso, ainda vai ter o acordo lá com a Caixa, que já está costurado, que o Corinthians também fez um baita de um acordo, o Corinthians ficaria muito bem na parada. Mas eu vou passar as informações e quero que você julgue, né? Se você acha que esse negócio é bom ou não, porque nós estamos falando que vai entrar 1 bilhão, mas ninguém dá 1 bilhão de graça para ninguém. O que o Corinthians tem que dar em troca, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Eu até escrevi essa matéria para a minha coluna lá no All Sport. Não está nada fechado, é bom deixar isso bem claro, tá? O Corinthians negocia com algumas empresas, é uma espécie de venda, estou colocando entre aspas, né? Porque eu vou explicar para vocês que é um arrendamento e é uma espécie também de empréstimo, né? Porque a empresa investiria 1 bilhão no Corinthians, né? E em troca, né? Em troca o Corinthians daria o quê? Vamos lá. A empresa interessada aí, que ficaria com arrendamento dos 30% da Neoquímica Arena, ficaria com 30% da bilheteria, tá? E inclusive esses 30% envolve, né, os camarotes, né, os modernos camarotes da Neoquímica Arena. Então, nesse acordo, né, a empresa quer aceitar esse acordo, né? E repito, há negociação já com algumas empresas. Não há nada fechado, mas já há negociação com algumas empresas, tá? Uma espécie de empréstimo ao Corinthians, e a empresa teria os 30% das receitas da Arena, tá? Até o pagamento aí do valor que foi adiantado, e aí vem mais coisas que eu apurei. O atraente nesse negócio, além do Corinthians pagar, além do Corinthians ceder 30% da Neoquímica Arena, que é bilheteria, camarotes, enfim, dá para a gente até apurar outros detalhes que envolvem esses 30%. Me falaram que não envolve patrocínios que o Corinthians fechou, mas só a Neoquímica Arena, por enquanto, bilheteria e camarote. Estou falando do que está sendo conversado com as empresas, tá? Porque já há interessados, sim, e o presidente Duílio Monteiro Alves tem sentado e conversado com algumas pessoas. O atraente nesse caso, né, são os juros, né, que o Corinthians está tentando negociar com os interessados. O juro seria de cerca de 2% ao ano, tá? Porque o Corinthians está tentando fechar
juros internacionais, tá bom? Então, o atraente no caso aí seria esses juros, né, internacionais de 2%. Por quê? Como comparação, né, para você ver que é atraente, ontem, né, o Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária, né, do BC, do Banco Central, manteve a taxa de juros da economia no Brasil, a Selic, em 13,75% ao ano. A ideia do Corinthians é fechar esse negócio, tá? Tá negociando para fechar, é claro. Se vai fechar, outra história, tá, gente? Não estou falando para vocês que vai fechar, estou falando que está ocorrendo uma negociação, porque estamos falando de coisa grande, é uma bomba, então a gente tem que ir com calma, tá? Então, eu prefiro deixar bem claro aqui que não tem nada fechado, mas eu preciso informar vocês, porque se outro jornalista ficar sabendo, vai informar na minha frente. Eu preciso informar que está havendo a negociação, eles estão conversando, tá? E a ideia, é claro, do Corinthians é fechar, tá? O Corinthians está muito afim de fechar, vai depender, claro, se as empresas vão aceitar o negócio ou não. E a ideia do Corinthians é fechar com esses juros internacionais, que seria juros de 2% ao ano, tá? 2% ao ano. Lembrando que, repito, né, a Selic aí no Brasil, né, foi mantida em 13,75%, quase 14% ao ano, tá? Como a negociação está em andamento, pois as empresas interessadas ainda estudam o negócio, não há tempo de contrato, né? Dessa, vamos colocar venda, né, entre aspas, de parte da Neoquímica Arena desses 30%. Que, na verdade, é um arrendamento e é um empréstimo, e a Arena ficando aí como garantia da situação. Garantia porque, né, vai ter a arrecadação, enfim, tudo que as empresas vão poder receber em troca aí desse dinheiro que foi adiantado. Não há um tempo ainda, né, fechado de contrato, porque não fechou nada, tá? Mas a ideia do Corinthians enfim, fechar o período que eles quiserem, tá? O Corinthians está muito afim de fazer esse negócio, e para o Corinthians, em relação a tempo de contrato, enfim, não vai haver muitas. O Corinthians não vai barrar o acordo, enfim, por conta de tempo de contrato, tá? Não vai haver muitas exigências em relação a isso, tá? E lembrando, tá? Quando vale ressaltar isso muito bem, após o fim do pagamento de 1 bilhão, tá? Os 35% da Neoquímica Arena voltam ao Corinthians. Então, vou repetir. Por isso que eu estou falando para vocês que na verdade, um empréstimo, né? Porque quando terminar o pagamento, né, desses 1 bilhão, pagamento com esses juros de 2%, com a arrecadação da Arena, com bilheteria, camarote, enfim, terminou de pagar os 30%, né? Terminou de pagar 1 bilhão, os 30% voltam ao Corinthians, tá? Outra coisa que eu apurei, né? Segundo algumas fontes no Corinthians me passaram, o presidente Duílio Monteiro Alves não precisaria, na verdade, na prática, né, de maneira, podemos dizer, no estatuto, né, referente ao estatuto do Corinthians, não precisaria da aprovação do Conselho Deliberativo para aprovar esse negócio, tá? Mas mesmo assim o dirigente quer levar esse negócio para os conselheiros para que eles deem um aval e aí o Corinthians possa, né, avançar, assinar, enfim, se realmente o acordo for fechado. Até porque primeiro tem que fechar com essas empresas, né, acima de tudo, para depois levar isso para o conselho. Mas a diretoria corintiana já tem conversado, inclusive, com dirigentes, enfim, com a cúpula, com conselheiros, enfim, o assunto já está, já rola o burburinho, né, no clube de Parque São Jorge, CT Joaquim Grava, está todo mundo envolvido nisso, toda a cúpula corintiana, muitos conselheiros também já sabem do assunto e agora vão ficar sabendo ainda mais por conta dessa informação que a gente está soltando para vocês aí em primeiríssima mão, tá? Podendo entrar 1 bilhão nos cofres do Corinthians, tá? Com o arrendamento, né? Podemos dizer arrendamento, empréstimo, se colocar entre aspas, venda da Neoquímica Arena por um período, não é para sempre. É como os name rights, entendeu? Não é para sempre, isso é bom deixar claro. Quando terminar de pagar esse 1 bilhão, né, os 30% da Neoquímica Arena voltam ao Corinthians. É bom deixar
isso bem claro. E os 2%, né, de juros internacionais são bem atraentes, já que a taxa de juros, né, na economia do Brasil, na Selic, está em quase 14%. O Corinthians acredita que pode fazer um baita negócio, mas o importante também, e claro, sempre é ouvir o corintiano, é ouvir você, torcedor corintiano que nos assiste. E até você que não é torcedor do corintiano que nos assiste também, claro.